A estação espacial Voyager orbitava o buraco negro K09 como um besouro atraído pela luz, seus corredores metálicos vibrando com o zumbido constante dos reatores. A doutora Jade Soler ajustou os sensores do laboratório, os olhos fixos na anomalia que pulsava no núcleo da escuridão cósmica. A estrutura, como a equipe a chamava, não era apenas um ponto de densidade infinita, era algo deliberadamente moldado. Fragmentos de dados coletados nas últimas semanas sugeriam padrões repetitivos, como um código enterrado sob camadas de radiação. Ela tocou o holograma trêmulo, notando como as sombras no canto da sala pareciam alongar-se em direção à projeção. O ar tinha gosto de ozônio e café velho. Na sala de comunicações, Jas, o engenheiro de sistemas, sussurrava números em seu gravador pessoal. Sua irmã Melissa havia enviado uma mensagem 3 dias antes. Ele estava pior. Jade, e se você não voltar a tempo? Mas a transmissão foi cortada por interferências. Agora Jas evitava contato visual, seus dedos dançando sobre telas que exibiam hieróglifos de energia. Não é ruído, ele repetia, é uma linguagem. Do lado de fora, a escuridão engolia a luz das estrelas, transformando as janelas em espelhos distorcidos. Na enfermaria, o corpo de Vitória estava mudando. Sua pele, outrora morena, agora brilhava com veias prateadas que pulsavam em sincronia com a anomalia. É como se ela estivesse me escolhendo, ela disse antes de perder a consciência, suas palavras borbulhando como líquido escuro. O médico da equipe, Dr. René, coletava amostras com mãos trêmulas, seus relatórios repletos de termos como simbiose quântica e entropia reversa. Ninguém mencionou a criatura que apareceu no reator 3 noites antes, uma figura sombria com membros alongados e dentes como fragmentos de quartzo, mas todos ajustaram os scanners para ignorar certas frequências. Jade encontrou o primeiro símbolo na parede do reator, um círculo perfeito com 12 linhas divergentes, gravado no metal como se tivesse sido feito de dentro para fora. Jas o identificou como parte de uma sequência matemática antiga relacionada à conjectura de Pentose sobre ciclos de tempo. Isso não é natural, ele insistiu, alguém projetou isso. Enquanto discutiam, os alarmes soaram. A anomalia havia se expandido, engolindo a órbita de um planeta anão próximo. Na tela, a estrutura brilhava como um órgão vivo, suas bordas desfocadas em tons de violeta e vermelho. Está respirando, pensou Jade, e nós somos bactérias em sua corrente sanguínea. Vitória acordou gritando na enfermaria, suas veias agora brilhavam como fios de fibra óptica. Ela descreveu visões de uma cidade flutuante dentro do horizonte de eventos, onde formas humanoides se fundiam a máquinas em rituais silenciosos. Eles não estão nos atacando, ela ofegou, estão nos convidando. René acedou, mas as marcas em seu pescoço se aprofundaram, formando o mesmo símbolo do reator. Mais tarde, Jas confessou a Jade que os motores da Voyager estavam comprometidos, partes deles haviam se tornado orgânicas, como raízes crescendo em direção à anomalia. Não podemos fugir, ele disse, mas talvez não precisemos. Na ponte de comando, a tela principal exibiu uma série de coordenadas que ninguém havia programado. Ao segui-las, a nave atravessou uma membrana de energia que não existia nos mapas. O espaço dentro do buraco negro não era vazio, era um labirinto de túneis translúcidos preenchidos com uma substância gelatinosa que emitia sua própria luz. Biótopo artificial, murmurou René, como um útero. Jade sentiu uma pressão crescente no peito, como se o ar estivesse sendo substituído por algo mais denso. Jas apontou para as paredes. Rostos humanos se formavam e se dissolviam na massa, alguns gritando em silêncio, outros sorrindo. São os que vieram antes de nós, ele disse. Vitória, agora recuperada, liderou o grupo até uma câmara central, onde a estrutura pulsava em um ritmo hipnótico. Sua superfície era uma teia de veias e circuitos, com um núcleo que lembrava um olho reptiliano. Ela quer entender, ela disse, tocando a estrutura. Instantaneamente, memórias que não eram dela inundaram Jade. Civilizações colapsando em supernovas, crianças nascendo de estrelas mortas, equações que explicavam Deus. Jas tentou registrar os dados, mas seu tablet derreteu em suas mãos, transformando-se em uma gosma que rastejou em direção à anomalia. Não somos observadores, Vitória sorriu, somos combustíveis. René desmaiou, seu corpo se desintegrando em partículas que flutuaram em direção à anomalia.
Jade percebeu que a estrutura não era uma máquina ou um ser. Era um processo, uma pergunta formulada em linguagem cósmica. O que você escolhe? Sussurrou uma voz que não era uma voz. Ela pensou em Melissa, em promessas não cumpridas, na teoria do livre-arbítrio como ilusão. Jaz agarrou seu braço, seus olhos refletindo o vórtice. Não há resposta certa, ele disse, apenas o próximo passo. Juntos, aproximaram-se do núcleo, as mãos unidas em uma rendição que poderia ser amor ou loucura. A Voyager se desintegrou em uma explosão silenciosa, seus átomos espalhados como sementes em um vento interestelar. Em algum lugar, uma criança nasceu com uma marca circular no pulso. Em outro lugar, um cientista analisava dados de um buraco negro que não deveria existir. E no centro de tudo, a estrutura pulsou mais forte, satisfeita. A câmara central pulsava como um órgão vivo, suas paredes translúcidas exibindo veias que transportavam luz sólida. Vitória esticou a mão e a anomalia respondeu. Sua superfície se abriu em camadas, revelando um núcleo espiralado onde formas geométricas se transformavam em rostos, animais, cidades. Eles estão aqui desde o início, ela sussurrou, observando, esperando. Jade sentiu uma pontada aguda no pescoço. Ao tocar seus dedos, encontraram uma textura escamosa, como se sua pele estivesse fossilizando. Jaz apontou para os registros do traje de René. Os dados mostravam que o médico havia sido absorvido 12 horas antes, mas sua voz ainda ecoava nos altifalantes. Não é morte, é tradução. Fragmentos de memórias alheias invadiram suas mentes. Uma mulher se contorcendo em uma cama de hospital, um homem rindo enquanto incendiava um campo, uma criança desenhando símbolos idênticos aos do reator na areia. São nossas, Jade percebeu, mas não totalmente. A estrutura não apenas coletava histórias, reorganizava realidades. Jaz tentou ajustar os sensores, mas os números se transformaram em palavras em latim, em HC signo vicis. Na parede, o símbolo do círculo e linhas brilhou, agora acompanhado por um triângulo invertido. É uma equação, disse Vitória. Cada forma representa uma civilização fundida à anomalia. Uma figura emergiu da luz, uma versão envelhecida de Melissa, irmã de Jaz, seu corpo coberto por espinhos cristalinos. Demoraram, ela disse, a voz ecoando em múltiplas línguas. Jaz recuou, mas Melissa, ou o que dela restava, estendeu uma mão que se desintegrou em partículas. Não há tempo, continuou, a escolha é única, ficar e evoluir ou voltar e esquecer. Jade notou que seus próprios dedos estavam transparentes, órgãos internos visíveis como hologramas. Vitória riu, sua boca se distorcendo em ângulos impossíveis. Não há escolha, ela disse, o universo inteiro é um experimento deles. O chão se dissolveu e caíram em um oceano de líquido amniótico quente e respirável. Formas escuras nadavam ao redor, criaturas com dentes de diamante e olhos compostos. Os primeiros, explicou uma voz que poderia ser de René, os que falharam. Jaz agarrou Jade, seu traje agora fundido à pele, veias conectadas às dela. Precisamos voltar, ele implorou, mas Jade viu a verdade nas paredes. A nave Voyager estava sendo reconstruída, célula por célula, incluindo a tripulação. Não há volta, ela disse, já somos parte disso. Na borda do oceano, uma porta se abriu para um deserto branco, onde estátuas de pedra mostravam humanos em êxtase e agonia. Vitória correu para uma estátua, sua própria imagem, mas com asas de obsidiana. Ao tocá-la, seu corpo desmoronou, revelando um esqueleto entrelaçado com circuitos dourados. É a ascensão, ela sussurrou, antes de se desintegrar em poeira cósmica. Jaz gritou, mas o som foi sugado pelo vazio. Jade, agora com 3 olhos e mãos de luz, entendeu que a anomalia não era uma entidade, mas um processo de seleção. Sobrevivemos por um propósito, pensou, para nos tornarmos algo sem nome. Enquanto o deserto se transformava em uma floresta de árvores feitas de som, Jade viu Melissa novamente, inteira, curada, sorrindo. Você sempre esteve aqui, disse a irmã, apontando para uma árvore cujas raízes formavam o símbolo do reator. Jaz, agora uma massa de tentáculos e dentes, tentou agarrá-la, mas Jade se deixou absorver pela floresta. Em algum lugar, um coração batia em sincronia com o de K-09, e ela soube que nunca fora verdadeiramente humana. No centro da floresta, a anomalia pulsava como um sol negro,
sua superfície exibindo fractais que contavam histórias de bilhões de anos. Vitória reapareceu, não como humana, mas como uma constelação ambulante, seus olhos feitos de supernovas. A escolha nunca foi sua, disse ela, vocês são apenas um eco. Jade tocou o núcleo e o universo inteiro se desdobrou em sua mente. Civilizações que sacrificaram sua individualidade para se fundir à inteligência do buraco negro, outras que lutaram até o último átomo. Não há certo ou errado, sussurrou uma voz que era sua própria, apenas o espectro da evolução. Jaz atacou, seus tentáculos rasgando a realidade, mas a anomalia o absorveu, transformando-o em uma escultura de sombras e luz. Jade sentiu seu corpo se desintegrar, cada célula convertida em dados, memórias, possibilidades. Viu Melissa criança, sã e feliz em um planeta que nunca existiu. Viu a si mesma em uma praia infinita, segurando um coração mecânico que batia em harmonia com o buraco negro. Você não é mais humana, disse a voz de René, agora parte de um coro cósmico, você é uma semente. A floresta colapsou em um único ponto, e Jade emergiu no espaço normal, a bordo da Voyager intacta. Os corredores estavam vazios, mas as paredes exibiam o símbolo do círculo em toda parte. Na ponte de comando, um diário aberto, dia 1. Entramos em K09. Nada anormal. Ela tocou o próprio pescoço, nem sinal de escamas, apenas uma cicatriz em espiral. Na enfermaria, Vitória dormia, seu corpo normal, exceto pelas veias que brilhavam suavemente no escuro. Você não lembra, disse acordando, mas prometemos voltar. No reator, o símbolo triangular brilhava, e Jade soube que tudo era mentira. A nave, a missão, a ideia de escolha. Eles já eram parte da anomalia, e a anomalia era parte deles. Em algum lugar, uma criança nasceu com uma marca em espiral no pulso, chorando notas musicais. Em outro lugar, um buraco negro recém-formado começou a pulsar, esperando.